Vamos fazer uma retrospectiva aí do ano de 2022, mercado imobiliário aí de Maceió, e falar também um pouquinho sobre 2023, o que é que a gente imagina, quais são nossas expectativas. – 2022, para minha surpresa, foi um ano diferente do que eu imaginava, foi um ano de recordes. A gente teve um ano 2021, um ano super atípico, um ano que o mercado imobiliário, de forma geral, no Brasil inteiro, quase que todas as imobiliárias, construtoras, bateram seus recordes históricos diante de tudo que aconteceu. E 2022, a gente imaginava que não seria um ano tão bom quanto 2021. E a gente tinha alguns indícios de que não seria um ano tão bom. O que é que aconteceu? A gente começou a subir a taxa de juros, ou seja, a Selic começou a subir. E o mercado imobiliário é o mercado mais sensível à alta da taxa de juros dentre todos os outros setores e os outros mercados. Por quê? O mercado imobiliário ele tem o maior prazo de financiamentos de qualquer outro mercado. A gente chega até 35 anos de prazo quando você faz o financiamento imobiliário. Então, na hora que você acrescenta 1% nessa taxa de juros, em um prazo de 35 anos, isso tem um impacto muito grande. Então, o mercado é o mercado imobiliário que mais sente quando a gente tem aí essas altas da taxa de juros. E a gente imaginava que a gente iria ter esse impacto de forma muito forte no mercado imobiliário. E não foi isso que a gente viu, não foi isso que aconteceu. A gente conseguiu superar. Você vê, não fechamos ainda o mês de dezembro. Estamos computando apenas com o mês de novembro e nós já batemos o faturamento do ano passado, que foi um ano atípico. E o que é que a gente pode atribuir? O que é que a gente enxerga que aconteceu para ter esse resultado tão forte? Eu atribuo basicamente a 2 pontos. Primeiro, as indenizações da Braskem, que atingiram agora 80% de todas as indenizações, ou seja, resta apenas agora 20% para ser pago durante o ano que vem. Então isso causou um impacto considerável, porque a gente está falando aí da casa do R$ 1 bilhão, então, ultrapassou R$ 1 bilhão e quase que a maioria dessas indenizações elas vão direto para o mercado imobiliário, que faz com que as pessoas não deixassem o dinheiro guardado e fossem logo investir. Era porque os imóveis eles estavam subindo muito de preço, então isso causou esse sentimento de pegar logo o recurso e investir logo no mercado imobiliário. Nossa empresa ela não foi atingida diretamente por esse cliente que pegou essa indenização, porque a gente trabalha num segmento aí um pouco mais alto, um nicho de mais luxo, vamos dizer assim, em relação ao cliente que vinha com essa indenização. Mas de qualquer forma nós fomos atingidos porque muitas vezes esse cliente ele compra um outro imóvel e o cliente desse imóvel termina comprando um imóvel nosso. Então todo o mercado imobiliário ele é atingido com essas indenizações. Um outro fator importante é em relação ao índice de confiança do investidor. É um índice que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, onde ele mede essa confiança do investidor. E o investidor, quando ele está, para ele entrar no mercado imobiliário, para ele se endividar num prazo tão longo de 35 anos, ele tem que estar otimista, ele tem que estar confiante. Então isso é um índice muito importante para a gente. E a gente conseguiu verificar que mesmo com toda essa turbulência aí, política que aconteceu durante o ano de 2022, esse índice estava batendo recordes. Então é um índice que também consegue explicar um pouco do que aconteceu no ano de 2022. Já para o ano de 2023, as expectativas não são tão otimistas. Eu consigo cravar que esse ano de 2023 não vai superar o ano de 2022 por vários fatores. Primeiro porque esses 2 índices que ajudaram muito a gente no ano de 2022 não vão acontecer. Só resta 20% das indenizações da Braskem. Esse índice de confiança do investidor, ele começa a cair, ou seja, logo após as eleições, a gente começou a ver que esse índice começou a cair. Então, são 2 fatos, 2 pontos muito importantes que termina mostrando a gente que não vai ser um ano tão bom quanto o ano de 2022. Além do mais, não existe expectativa da taxa Selic diminuir durante esse ano, pelo contrário, vários economistas apostam que ainda nós podemos ter mais algum incremento aí na taxa Selic, mas que somente em 2024, dependendo do que acontecer em 2023, isso aí pode baixar. Mas sou otimista, a gente consegue enxergar também aí aspectos positivos para o mercado imobiliário para esse ano, como por exemplo, a gente pode falar
que o mercado imobiliário de Maceió, ele está bastante, a palavra não é líquido, mas ele está bastante sadio, a palavra é sadio. Por que a gente fala que o mercado está sadio? A gente tem baixos estoques, então os estoques das construtoras são baixíssimos, a gente tem pouquíssima oferta de produtos de terceiros. Quando a gente vai analisar lá a tabela de terceiro das construtoras, a gente vê que tem pouquíssimos imóveis, algumas até não tem imóveis na tabela de terceiros. E quando a gente vê os empreendimentos que estão sendo entregues das construtoras, a gente vê o seguinte, que restam pouquíssimas unidades a serem vendidas e muitos estão sendo entregues com 100% de unidades vendidas. Então a gente diz que o mercado está sadio, a gente consegue enfrentar aí talvez até alguns anos de mercado não tão bom, e a gente não vê que não existe o risco de acontecer o que aconteceu ali há um passado recente, onde a gente teve aí várias empresas do mercado imobiliário com dificuldade financeira. A gente acha que isso é muito difícil de acontecer. As empresas, elas estão com seus caixas reforçados, né, diante do que aconteceu em 2021, 2022. Então, tem os pontos positivos ainda do mercado imobiliário. Especificamente 2023 para a nossa empresa, a gente tem uma expectativa interessante, porque a gente vai vir aí com um grande lançamento para o ano de 2023. A gente vai reativar a nossa linha Select, então já vocês vão voltar a ver aí essa marquinha Select aí, num grande lançamento, que eu digo a você o seguinte, esse lançamento todo o mercado imobiliário ele ganha, porque a gente vai mais uma vez elevar ali o sarrafo, trazendo muita coisa bacana para o nosso mercado. Nós vamos agora, esse lançamento ele vai acontecer ainda no primeiro semestre, não tem exatamente um mês específico, porque a gente está na reta final de concepção do empreendimento. Esse empreendimento, como eu falei, é da nossa linha Select, que é a nossa melhor linha, e a gente vai mais uma vez fazer uma missão Colil pelo mundo. Essa missão vai ser não apenas em um país, mas vão ser em vários países. Um país que já está definido é a Alemanha. E o que é que a gente vai fazer lá na Alemanha? Na primeira missão a gente foi buscar inspiração para um empreendimento, e agora a gente já está com um projeto praticamente todo pronto, e a ideia é a gente trazer parceiros. A gente está fazendo algumas parcerias com empresas alemãs, onde a gente vai trazer o que existe de melhor no mundo nas suas as suas áreas específicas para esse empreendimento. Então, não vai ser também apenas a Alemanha, também vão ter outros países ali que a gente está tratando parceiros. Então, assim, vem muita coisa bacana, vem muita coisa boa. É um produto que ele vai chamar bastante atenção do mercado imobiliário, porque ele vai trazer um traço arquitetônico bem diferente do que a gente está acostumado, do que o mercado está acostumado. A gente vai trazer aí linhas monocromáticas, a gente vai trazer aí vai utilizar muito forte o concreto aparente, vai ver bastante. Produto diferente e eu fico muito ansioso aí, muita expectativa aí com esse lançamento. A gente tá vendo aí bastante nas viagens que a gente faz, se falar bastante em casas suspensas. Então, ele vai vir com esse conceito de casas suspensas. Então, quem mora em casa, pela conveniência de ser uma casa, por esses diferenciais, mas tem a vontade de morar na Ponta Verde, de morar numa região muito bem localizada, próximo da praia e tal, a gente vai dar essa oportunidade. São apartamentos que têm um tamanho razoável, a gente chega aí até 255 metros quadrados, e você vai ter a oportunidade de morar numa casa suspensa na Ponta Verde. Estamos lapidando aí os últimos detalhes, e breve a gente vai ter aí esse grande lançamento aí em 2023.